Olá pessoal, eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja, e vamos então nesse vídeo fazer a correção do simulado de matemática do preparatório para a Escola de Sargentos das Armas, a ESA, simulado número 2, aplicado no ano de 2019, certo? Vem comigo então para a gente entender as resoluções para essas questões. Vamos lá? Questão número 1, ou primeira questão de matemática, eu não sei se a ordem era exatamente essa, na prova, mas a primeira questão de matemática dizia: para imprimir as provas de determinado concurso, uma gráfica tinha à sua disposição duas impressoras. Uma imprime 4.000 páginas por hora e a outra imprime 6.000 páginas por hora, é mais rápida essa segunda impressora, né? Se na segunda impressora, essa mais rápida, o tempo gasto para a impressão foi de 10 horas, na outra impressora, considerando uma mesma quantidade de provas para ser impressa, o tempo gasto seria de... Então aqui nós temos uma regra de 3. Nós temos o número de páginas por hora. Opa, me esqueci de colocar a caneta aqui, só um instante. Vamos colocar aqui a caneta e vamos voltar ali na questão número 1. Agora sim, vamos fazer um testezinho aqui, pronto. Então assim, nós temos a grandeza páginas por hora, que numa impressora é uma e na outra impressora é outra, seria a mesma coisa que uma velocidade de impressão. E nós temos o tempo em horas para a impressão dessa tarefa, dessa quantidade de provas. A impressora que imprime 6.000 páginas por hora, que tem essa velocidade, ela levou 10 horas para imprimir tudo. A impressora que imprime 4.000, a primeira do exercício, eu quero saber quanto tempo ela vai precisar. Mas cuida que essa regra de 3 é uma regra de 3 simples, só tem duas grandezas, mas ela é uma regra de 3 inversa. Percebe isso, ó? Quanto maior é a velocidade da impressora, quanto mais rápida ela é, em menos tempo ela faz o serviço. Então, quanto maior é a quantidade de páginas por hora, que é uma velocidade, maior velocidade, menor o tempo de impressão. Então, se a relação ela é inversa, eu preciso inverter as frações na hora da conta. Quer dizer, uma delas, Eu sempre sugiro que não mexa na fração do x, porque na regra de texto composta isso é uma exigência. E então eu vou inverter outra fração, colocando o 4.000 para cima e o 6.000 para baixo. E aí, vamos agora simplificar, Zeros de cima cancelam com zeros de baixo, ficou 6 por 4, 4 por 6, eu posso simplificar por 2 aqui, fica 2 em cima e 3 embaixo, e ainda posso simplificar esse 2 com esse 10 por 2, fica 5 aqui e fica 1 aqui. Após todas as simplificações, eu estou com essas duas frações aqui, ó. E agora então, ficou bem fácil de multiplicar cruzado, x vezes 1 é x, e 3 vezes 5 é 15. Portanto, essa é a quantidade de horas que a segunda impressora vai levar. É coerente, A segunda impressora ela não é tão rápida, então ela vai demorar mais tempo. A resposta tinha que ser maior, apesar de que todas as alternativas nos levavam nessa direção. Então, letra C ali é a nossa resposta, C? Isso. É a nossa resposta para essa questão número 1, certo? Questão número 2. No município de Maricalça, a razão entre guardas policiais homens e guardas policiais mulheres é 4 para 12. Dá para simplificar isso aqui, hein? Também sabemos que o número de guardas mulheres é maior que o número de guardas homens em 16 unidades. Isso é a diferença entre a quantidade de mulheres e de homens, tá? A diferença, não é a quantidade de mulheres e não é a quantidade de homens. Para que a razão entre o número de guardas homens e o número de guardas mulheres passe para 1 para 2, então, qual é o número de guardas homens que a prefeitura precisaria contratar, sem contratar mais nenhuma guarda mulher? Nós começamos o problema com a seguinte situação. A razão entre homens e mulheres, eu vou usar H e M, a razão entre homens e mulheres é uma razão de 4 para 12, que a gente pode simplificar por 4 para 1/3. Beleza. Nós também temos que a diferença entre mulheres e homens, já que tem mais mulheres do que homens, é 16 unidades. Sendo assim, eu vou tratar isso aqui como um sistema de equações, vou isolar uma incógnita numa equação e substituir na outra, e então a gente deve achar as quantidades iniciais de mulheres e homens.
Nós temos então aqui o H passando para lá, a gente tem M é igual a H mais 16. Agora eu vou substituir na outra equação isso. Então na outra equação eu tenho H, aí no lugar do M eu vou colocar H mais 16. Cuidado, não pode simplificar esses dois H, não pode, a soma não deixa, a soma é do mal. E agora então eu vou multiplicar cruzado, 3 vezes H e 1 vez H mais 16. O H pode passar para a esquerda subtraindo, e depois aquele 2 ali veio para baixo do 16 dividindo, e eu descobri que eram 8 homens. E lembrando que as mulheres são homens mais 16, o número de mulheres então é 24, fecha todas, tá? Até porque essa razão aqui, ó, 1 para 3, está dizendo que o número de mulheres é o triplo do número de homens. Legal. Então nós temos 24 mulheres, 8 homens. Agora a pergunta é, quanto que a gente deveria chamar de homens para que o número de homens sobre o número de mulheres agora represente uma razão de 1 para 2. Olha só, a gente quer que a razão agora entre homens e mulheres passe a ser 1 para 2. Então eu preciso ter uma nova quantidade de homens, de modo que essa nova quantidade sobre 24 dê 1 para 2. E 1 para 2, galera, quer dizer que a quantidade de homens é metade da quantidade de mulheres. Então eu preciso que a nova quantidade de homens, ela tem que ser agora 12, porque ela tem que ser a metade de 24. E isso está significando, cuida com a pergunta, né? A pergunta é, quantos homens têm que ser contratados pela prefeitura? Então, se já tinham 8 homens, precisamos de contratar mais 4 homens. Aí respondemos a pergunta da questão, né? Mais 4 homens. Portanto, a resposta certa é a letra D. Quantos homens a gente tem que contratar mais? 4. Fechamos a questão número 2, portanto, resposta letra D. Questão número 3, uma pesquisa referente a 2 telejornais A e B envolvendo 100 pessoas revelou que 82 gostam de A, do telejornal A, 76 gostam do B e 4 não gostam de nenhum dos dois. Ah, temos aqui o famoso diagrama de Venn. E aí nós temos a galera que gosta do jornal A, a galera que gosta do jornal B, e fora dos dois balões, né, dos dois diagramas, os 4 que não gostam nem de A nem de B. Então esses 4 estão aqui. Repara que se o total era 100, eu preciso que agora a galera que está aqui dentro totalize 96. E aí vem uma dica muito interessante. Tu pode pegar o total do A mais o total do B, soma os dois totais, e tu vai ver que essa soma, ela vai passar de 96, mas era para ter dado 96. E aí olha só, a gente vai somar, né? Aqui dá 8, aqui dá 15, passou de 96. O que a gente faz agora, depois de ter somado as quantidades totais de A e total de B? A gente vai agora ver qual é o excesso, o quanto que passou. Então agora eu vou fazer 158 menos o que tinha que ter dado. Porque eu sei que o total aqui dessas regiões, o total tinha que ter dado 96. Então o excesso, o quanto que passou, é a galera aqui do meio. Essa é uma dica muito legal, tá bom? E então aqui a gente vai ter 2 e aqui a gente vai ter 6, né? É isso aí. É isso? Sim. 158 menos 96, 62. Então quer dizer que aqui no meio são 62 pessoas, tá bom? Aí é só responder ao problema e a pergunta já foi até respondida agora, porque a pergunta é quantas pessoas gostam de ambos os telejornais. Portanto, 62 é a tua resposta. Esse é um caminho bem prático, então, para resolver esse tipo de problema, certo? Questão número 4. Sejam F e G os conjuntos abaixo, e assim, F cartesiano G tem 12 elementos, G cartesiano F tem 9 elementos, F união com G tem 7, F interseção com G tem 3, e a união de G fazendo a interseção com F vira conjunto vazio. O que está certo aqui? Vamos ver.
Cartesiano significa combinar todas as possibilidades do f com as possibilidades do g, formando pares ordenados xy, e esses pares ordenados sempre vão ter à esquerda um elemento do f e à direita um elemento do g. Então, o f cartesiano g seria todos os pares ordenados em que na esquerda eu tenho um elemento do f e na direita eu tenho um elemento do g. Por exemplo, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 7, e assim até o último elemento que seria 4 e 7. Reparem que eu vou ter 4 elementos à esquerda sempre, combinando com 3 à direita. O número de elementos é 4 vezes 3. Portanto, o número de elementos do cartesiano f por g é 4 vezes 3, que é 12. Então a resposta A já está certa, galera. Vamos só enxergar por que estão erradas as outras, né? O número de elementos do cartesiano f por g fica igual ao número de elementos do cartesiano g por f, apesar de que os conjuntos não são iguais. Mas as quantidades de elementos são iguais. Então, seria 12 também. E a letra B diz que não é 12, por isso está errada a letra B. A união de f com g acabaria nos levando para o conjunto 1, 2, 3, 4 e 7. Essa seria a união de f com g. Sendo assim, o número de elementos a gente está vendo aqui que são 5, né? E não 7. Portanto, está errada a letra C. A interseção de f com g é o que eles têm em comum. E o que eles têm em comum é o 3 e o 4. Portanto, a interseção entre eles é um conjunto que tem 2 elementos dentro, não 3. Por isso está errado. E se eu pegar a união que está aqui, a união de f com g, união de f com g, união de f com g, e tentar fazer a interseção com o conjunto f, eu tenho que ver quais elementos tem em comum entre esse conjunto e o conjunto f. Ora, tem vários, né? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Então, na verdade, não está dando conjunto vazio, como está dizendo aqui. Por isso, estão erradas as outras 4. É a letra A a nossa resposta, como a gente já tinha visto ali em cima. Questão número 5. O primeiro e o último termo de uma PA, de uma progressão aritmética, são, respectivamente, menos 43 e 430. Sendo a razão dessa progressão igual a 11, então o número de elementos dessa PA é quanto? Aqui é uma questão que a gente pode identificar bem os personagens. Ó. A gente sabe que o primeiro termo é menos 43. A gente sabe que o último termo, que a gente chama de AN, é 430. A gente sabe que a razão da PA é 11. E a gente quer saber qual é o número de termos. E aí aqui, aquela fórmula bem conhecida nos ajuda muito, que é a seguinte fórmula. Fórmula do termo geral. O último termo é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Onde o n é o que a gente quer descobrir. Então essa fórmula, muito importante das progressões aritméticas, fórmula do termo geral, ela cai como uma luva e resolve nosso problema. Porque eu sei quem é o último termo, eu sei quem é o primeiro, e eu sei quem é a razão. Assim, é possível isolar o n, e ao isolarmos o n, teremos respondido o nosso problema. Eu sugiro pegar o 43 negativo e jogar ele para lá. Assim a gente chega em 473. É isso, né? Uhum. E depois esse 11 que está multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. Fica 473 dividido por 11 é igual a n menos 1. Vamos continuar do lado de cá. Então, 473 dividido por 11, vocês vão ver que vai dar certinho 43. E agora é só pegar esse menos 1 que está do lado direito e levar ele para o lado esquerdo, somando, e assim a gente conclui que essa PA ela possui 44 termos, tá? Então, é a letra D a nossa resposta para a questão número 5, galera. É isso aí para essa questão. Questão número 6. Determine durante quanto tempo foi aplicado o capital de R$ 35.000
a uma taxa de 9% ao mês, sabendo que ele rendeu R$ 9.450 de juros, sabendo que ele rendeu isso aí, né? Então tá, vamos lembrar aqui que quando a questão não fala nada pra gente, aqui a gente supõe que vai ser juros simples, né? Embora o certo seja a questão avisar, e então a gente tem um capital inicial aqui, que é o que a gente chama de C, né? Aqui a gente tem uma taxa de juros, né? Que é o nosso I, certo? A gente quer saber qual é o tempo, isso é o que a gente quer. E a gente tem aqui os juros, J. Se a gente quiser, podemos organizar, ó. O capital inicial é 35 mil. A taxa é 9% ao mês. O tempo é o que queremos. O juro deu 9.450. E aí a fórmula mais indicada para juros simples é a fórmula J-CIT. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se você usa o tempo como a letra N, fica J-SIM, e tudo bem. E então eu vou dizer que o juro, que é 9.450, é igual ao capital, 35 mil, vezes a taxa, que eu vou escrever em forma de fração, porque eu quero cortar zeros, vezes o tempo, que é a minha incógnita. Então deixa eu simplificar zeros de cima com zeros de baixo, já que é uma multiplicação, né? Depois, esse 350 e esse 9, ambos estão multiplicando t, então eu posso levar os dois para cá dividindo. Vai ficar 9.450 dividido por 350 e por 9. Aí eu vou matar esse zero com esse. Aí eu vou simplificar, sei lá, por 3, quem sabe, aqui, ó. Aí aqui fica 3 e aqui fica 315. Dá para simplificar por 3 de novo. Vai ficar 105. Deixa eu limpar que ficou meio bagunçado aqui. Então eu estou com 105 sobre 35. É o meu tempo. E aí dá uma divisão exata, dá 3. Então, o tempo é 3 e a unidade é meses, já que a taxa é uma taxa mensal. Então, leva 3 meses para causar esses juros aí. E a nossa resposta está ali nos aguardando na letra B. É isso aí, galera. Letra B para a questão número 6, questão de juros simples, organiza os dados, chama na fórmula e cuida que a taxa não vai ser usada com o número 9. Ou é 9 sobre 100 ou é 0,09. Tem que passar para decimal ou fração, tá bom? Questão número 7 dessa prova aí da ESA, desse nosso segundo simulado ESA. Seja a função f definida por f de x igual a menos 3x sobre 4 mais 2 terços. E f menos 1, a função inversa de f. Podemos concluir que f menos 1 de menos 2 é igual a... A gente quer o valor da função inversa quando o x é menos 2, mas a gente não tem a função inversa ainda. Então vamos lembrar que se a nossa função ela é f de x igual a menos 3x sobre 4 mais 2 terços. Eu posso sempre trocar o meu f de x por y, sempre que eu quiser, mas isso é uma dica melhor ainda quando a gente está trabalhando com função inversa, né? Sobre 4. E aí, para eu encontrar a função inversa, o procedimento é trocar o que é y por x e o que é x por y, e após esse movimento, isolar o y, após ter feito isso. Então aqui eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer um MMC do lado direito, né? Entre 4 e 3 vai ser 12, e aí divide pelo antigo e multiplica pelo de cima, então vai dar 12 dividido por 4, vai acabar dando 3, vezes menos 3 dá menos 9, e depois 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. Agora esse 12 eu vou passar para lá multiplicando, fica 12x. Agora eu vou fazer uma permuta, vou jogar o 9y para lá e o 12x para cá. Pronto. E agora eu vou passar o 9 dividindo os dois. Aí eu isolei. Então ficou assim, ó. Pronto. Quando eu isolei o y, eu cheguei na minha função inversa. Esse é o procedimento. Então tu vai
trocar na função inicial f de x por y, depois tu vai fazer uma permuta do x com y, quem é x vira y e quem é y vira x, essa operação que tu faz é a inversão, aí tu organiza isolando o y e tu enxerga a tua função. Ficou então essa expressão aqui, né? Menos 12x mais 8 dividido por 9. O que nós queremos? Nós queremos a inversa quando x é menos 2. Então isso aqui está dando menos 12 vezes menos 2 mais 8 sobre 9. Então, menos 12 vezes menos 2 acaba dando 24, e 24 mais 8 acaba dando 32. Não dá para simplificar, então essa é a nossa resposta definitiva, 32 nonos, que está ali na letra E te aguardando, tá bom? Então é assim que a gente pode fazer essa questão aqui que envolve o conceito de função inversa. Questão número 8, bem interessante. Seja o número n, esse produto aí um pouco assustador, que deve gerar um número bem grande, e nós queremos o número de divisores, aliás, não é nem o que nós queremos, né? Mas a pergunta fala sobre o número de divisores do n, e então as alternativas vão falar alguma característica, que a gente tem que ver qual característica é correta, sobre o número de divisores do número n. E eu chamo a tua atenção que, para achar número de divisores, a gente precisaria olhar a forma fatorada do número, pegar os expoentes dos números primos na forma fatorada, e então adicionar 1 em cada expoente e multiplicar os resultados. E isso nos leva a um número de divisores, né? A explicação aqui eu não vou colocar nesse vídeo, né? Mas ela está apoiada num conceito de divisibilidade e também num conceito de contagem, de análise combinatória, tá? Mas a forma de fazer o cálculo é essa. Forma fatorada, expoentes dos primos, soma 1 em cada expoente do número primo, multiplica as quantidades. Se a gente multiplicasse todos esses números, nós teríamos um número gigante. Aí nós poderíamos fatorar ele. Só que a gente vai fazer um trabalho dobrado, porque quando a gente for fazer a fatoração, a gente vai dividir. E aí a gente multiplicou e depois dividiu. A gente foi e voltou. Não precisa fazer tudo isso. É melhor a gente pegar os números que não são primos e fatorar eles agora mesmo. Então eu vou fatorar cada um deles agora, exceto o 3 que não vai precisar. Então, o que vai acontecer? O 6 vai acabar virando 2 vezes 3. O 9 vai acabar virando 3 ao quadrado. O 12 vai acabar virando 4 vezes 3, e então em vez de 4, 2 na 2 vezes 3. O 15 vai acabar virando 3 vezes 5. O 20 vai acabar virando 4 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 na 2. Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Voltando aqui, o 20, então, ficaria 4 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 na 2 vezes 5. O 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E o 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. E então, agora vamos reunir aí, ficou um pouquinho bagunçado no quadro, mas o que eu tenho que fazer agora é contabilizar quantas vezes o número 2 apareceu, quantas vezes o número 3 apareceu, quantas vezes o número 5 apareceu, para que eu escreva a fatoração do número n. Então vamos ver isso como é que ficou, né? Ó, fatoração do número n. O 2, vamos contar aqui. Uma vez aqui, depois mais 2 dá 3 vezes, aqui em cima mais nenhuma. 5 vezes, vamos de novo, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Então o 2 apareceu 5 vezes. Vamos ver o 3. Uma vez aqui o 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes o 3 apareceu. E o número 5 apareceu, deixa eu ver, aqui em cima 2 vezes. E aqui embaixo mais 2 vezes, 4 vezes ao todo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os expoentes que apareceram aqui, vou somar uma unidade em cada um deles. E agora, então, vou multiplicar os resultados obtidos. 6 vezes 10 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 10 é 300.
E aí então 300 é o número de divisores que aquele número lá vai apresentar. Então o número n ele possui 300 divisores. Agora é só a gente procurar nas alternativas aquela que melhor descreve o número 300, né? O número 300 é um quadrado perfeito? Não. Né? Não tem raiz quadrada exata. É um número ímpar? Claro que não. É um múltiplo de 9? Não, não é um múltiplo de 9 não, tá? Se você tentar dividir por 9, não vai dar uma divisão exata. É um múltiplo de 12? Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, vai ser um múltiplo de 12, tá? Ele vai acabar sendo 12 vezes, deixa eu ver, vai dar ali 12 vezes 25. Ele é um múltiplo de 12. Ele é um divisor de 100? Não, ele é múltiplo de 100, ele não é um divisor de 100. Então a nossa resposta certa é a letra D, tá? D é a resposta definitiva para esta questão número 8. Vamos seguir. Questão 9. Sabe-se que o número 58M6, que é um número de 4 algarismos, então o M aqui ele é um algarismo que eu não identifiquei ainda quem ele é, mas esse número ele é divisível simultaneamente por 3 e por 4. Então o algarismo M vale. Legal. Para o número ser divisível por 3, eu preciso que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Então, para a gente olhar para a divisibilidade por 3, a gente tem que pensar na soma. E 5 mais 8 mais 6 já está dando 5 mais 8 mais 6. Está dando 13, com mais 6, 19. Aí quem são os múltiplos de 3 que eu posso atingir depois do 19? Eu posso atingir o 21, o que faria com que o meu M fosse 3. Eu posso atingir o próximo múltiplo de 3, que é o 24, o que faria com que meu M fosse 6. Não, estou falando bobagem aqui. Aqui o meu M tem que ser 2. Espera aí, deixa eu apagar que eu fiz coisa errada. Borracha. Aqui. Caneta. Aqui. Então, aqui meu M teria que ser 2, aqui meu M teria que ser 5. O próximo múltiplo de 3 seria o 27, e com isso meu M precisaria ser 8. E o próximo múltiplo seria 30, porém aqui meu M precisaria ser 11, o que é absurdo porque meu M é um algarismo. Então eu tenho 3 opções para o meu M, tá? Reparem que a opção 2 não está presente nas alternativas, a opção 5 está presente e a opção 8 não está presente, então já tem que ser o 5. E ainda repara também que se o M for 5, o nosso número ele vai terminar em 56. E para a gente saber se um número divide por 4, eu tenho que olhar para a dezena final, né? A dezena formada no finalzinho dele. Como 56 divide por 4, é 4 vezes 14, então com certeza o número vai dividir por 4. Assim, a letra C é a nossa resposta. Certo, galera? Questão número 10. Um líquido foi aquecido até atingir 75 graus Celsius e, em seguida, sua temperatura passou a sofrer um decréscimo de 0,2 graus Celsius a cada 25 segundos. O tempo gasto durante o resfriamento até sua temperatura atingir 20 graus foi aproximadamente quantos minutos? Então a gente tem uma temperatura inicial de 75 graus, ela vai caindo 0,2 a cada 25 segundos e ela cai até 20 graus, a gente tem que ver quanto tempo passou. Minha sugestão é a gente começar vendo qual foi o decréscimo total de temperatura, fazendo a subtração, a gente percebe que foi um decréscimo de 55 graus. Depois uma outra ideia que me ocorre interessante é dividir 55 por 0,2. Porque daí eu vou saber quantas vezes o 0,2 cabe aqui dentro, isso vai ser o meu quociente, e o número de vezes que o 0,2 cabe aqui dentro, ele vai acabar sendo o número de vezes de 25 segundos que se passaram. Então eu vou achar um quociente aqui, ele me diz quantas vezes de 25 segundos se passaram, eu multiplico por 25 segundos, eu tenho o tempo total. E depois eu divido por 60 segundos para ver quantos minutos se passaram. Vamos tentar? Para a gente fazer essa divisão, eu sugiro que a gente coloque uma vírgula zero aqui
E então, transforme a nossa divisão, na verdade, em 550 dividido por 2. E aí, 550 dividido por 2, dá para fazer até de cabeça, né? Vai dar 275, mas enfim, se quiser fazer por etapas, né? Dá 2 que dá 4, sobra 1, baixo 15. Depois dá 7 que dá 14, sobra 1, baixo 0. E então dá 5. Fechou, divisão exata. Então quer dizer que passaram-se 275 vezes de 25 segundos. Agora vamos fazer essa multiplicação. 275... tô bem perdido aqui. Peraí. Deixa eu eliminar aqui algumas coisas erradas que eu coloquei ali. Não. E vamos de novo. Agora sim. 275 vezes 25. Foi. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, mas com o 2 que subiu, 37. 5 vezes 2, 10, com mais 3, 13. Obrigado, 5. Vamos agora para o 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, sobe 1. E 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Soma. E estamos chegando nesta quantidade aqui de segundos. Agora tem que passar isso aqui para minutos, e aí a gente vai poder chegar numa alternativa. Então, 6.875 segundos divide por 60 para virar minutos. Vou pegar o 68 aqui, vai dar uma vez e vai sobrar 8. Então, nossa resposta começa com 1. Não adiantou muita coisa, né? Todas as alternativas começam com 1. Agora, abaixo 7 e o 60 vai caber uma vez aqui. Opa, começa a se desenhar a resposta. Não, ainda não. Todas estão iguais. Aqui sobra 27, baixa o 5, e agora tem que ver quantas vezes 6 cabe aqui dentro, né? Vão ser 4. 4 vezes 60 acaba dando 240 e sobra 35. Eu sugiro aqui que a gente analise o seguinte, ó. A gente está com 114 minutos e 35 segundos. Essa é a resposta do exercício, né? E aí 114 minutos e 35 segundos está mais perto da letra D do que da letra C. Né? Tá mais perto de fechar 115 do que ter recém saído do 113. Por isso, a minha resposta é a letra D para a questão número 10. Certo? Questão número 11. Qual é o valor de m para que essa equação quadrática aqui, né, ela tenha raízes opostas? Raízes opostas quer dizer raízes como, por exemplo, 4 e menos 4, 1 e menos 1, 5 e menos 5. Quer dizer, raízes que são iguais em módulo, mas com sinal contrário, tá? E aí, para isso acontecer, a gente tem que perceber que se as raízes são opostas, isso significa que se eu somar uma com a outra, a soma vai dar zero. Porque elas são opostas, uma cancela a outra na soma. Então, se elas são opostas, isso significa que a soma é zero. E se a soma é zero, lembra comigo que a soma das raízes é menos b sobre a. Portanto, menos b sobre a está dando zero. Se o a passar multiplicando, menos b é zero, e aí aquele menos não vai fazer sentido nenhum, o b é zero. Ah, então o b tem que ser zero. Tá, se o b tem que ser zero, então eu vou reconhecer que isso aqui é o b, né? O b é menos o parênteses, e portanto, nós queremos que b seja zero. Isso implica que menos 2m menos 8 precisa ser zero. O menos passa dividindo, passa multiplicando, multiplica por menos 1 dos dois lados, esse menos vai embora rapidamente. Aí 2m menos 8 tem que ser zero, daí o 8 vai para lá, e aí o 2 vai dividindo. Então o m tem que ser 4. Pronto, está aqui a condição. O m sendo 4 resolve nosso problema e a letra A, então, nos aguarda com a resposta certa aqui para a questão número 11. Tá bom? E a questão número 12, nossa última questão do simulado é essa. O preço de uma máquina de lavar roupas sofreu reajuste de 15%, aumentando, né, para R$ 569,25.
E aí a pergunta é o preço da máquina de lavar roupas antes do aumento. Muito cuidado com essa questão, porque a ideia é, nós tínhamos um valor inicial, ele aumentou 15% e passou a ser esse valor final. E muitas vezes a gente pensa na seguinte ideia errada. Vou descobrir quanto é 15% do valor final e então, quando eu descobrir 15% do valor final, eu vou subtrair e vou voltar para o valor inicial. Não funciona desse jeito. 15% do valor final não serão os mesmos 15% em relação ao valor inicial, portanto, a retirada que tu faria não te levaria de volta para o valor inicial. Então, como é que a gente faz esse problema, professor? A gente considera o seguinte, que existia um certo valor inicial e ele era 100%, e esse novo valor de 569,25, ele é 115%. Ele é o valor inicial mais 15% do valor inicial. Assim que a gente vai trabalhar esse exercício, tá bom? Então, eu vou multiplicar cruzado. De um lado eu vou ter 115 vezes x, né? As porcentagens aqui são canceladas. Do outro lado eu tenho 100 vezes 579,25. A multiplicação por 100 puxa a vírgula para a direita, então fica 56925, né? Ficou 56.925. E agora eu vou tentar dividir. Vou tentar dividir 56.925 por 115. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu vou tentar a divisão, tá? Então, divisão. 56.925 por 115. Claro que eu vou começar pegando o 569. E aí, deixa eu tentar 5 vezes. Não dá, passa. Tem que ser 4 vezes. Então, 4 vezes 115 vai dar 460. A sobra está dando 109. Baixa o 2. Deixa eu dar uma roubada pelas alternativas. Se está aparecendo 4, eu estou entre B e C. Então o próximo algarismo que vai aparecer é 7 ou é 9. Né? Deixa eu tentar com o 9, vamos ver se dá. 9 vezes 115 vai dar 900. E aí 9 vezes 15 vai dar 135. Então vai dar 1035. É o 9, sim. 1035. E aí agora aqui já deu a resposta, já é a letra B. Vamos ver se a gente consegue fechar bonitinho aqui. Aqui fica 8, aqui fica 12. 12 menos 5 dá 7. 8 menos 3 dá 5. Baixa o 5. Fechou bem certinho. 5 vezes de 115 é certinho 575. Portanto, achei o x porque o x era o resultado da divisão. Então o resultado da divisão deu R$495. Logo, o preço antes do aumento é R$495. Uma outra sugestão para quem, né, de repente achou um pouco complicado de montar esse cálculo é que daria um pouco mais de trabalho, mas daria para pegar cada uma das alternativas e aumentar 15% em cada uma delas, né? Não é uma coisa tão difícil assim, e aí tinha que ver qual delas que após aumentar 15% acabaria se tornando 569,25. Só a letra B daria certo, né? Se a gente acertar bem as nossas contas. Então, letra B nessa resposta, resolvido aqui por um caminho mais acadêmico, mas também fica a sugestão de fazer pelas alternativas, e assim a gente encerra aqui a correção do simulado ESA, simulado 2 de matemática, Azambuja 2019. Eu sou o professor Diego Andrades e te desejo aí bons estudos na tua caminhada e até a próxima. Tchau, galera!